Às vezes a gente observa a nossa situação e pensa que não há uma saída, não há uma forma de fazer nada, né? Nada pode ser feito porque nossos recursos são muito limitados e acabamos nos fechando numa sensação de impotência que é extremamente maléfica para a construção do nosso caráter, para a construção da própria forma como nós observamos a vida, né? E vamos falar um pouco sobre isso. Ontem eu dava aula para um grupo de jovens e a gente falava um pouco sobre a alegria, né? E o que ficou claro, né, que muitas vezes a gente olha a alegria como algo muito passivo, né? De maneira que as coisas acontecem, me deixam alegres ou me deixam tristes, e eu simplesmente vou vivendo as coisas de qualquer maneira, né? Quando na verdade isso é não só uma sensação, mas isso é um comportamento muito passivo, um comportamento que nos gera muita impotência, nos dá uma sensação de muita impotência e que faz com que a gente fique à mercê de qualquer das coisas, né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Para que a gente desenvolva uma alegria que seja realmente saudável, a gente precisa olhar aquele copo meio cheio. De que forma? Não estou falando de uma maneira meio como uma autoajuda, nem nada do tipo. Eu estou falando que as situações vão acontecer e a gente vai se frustrar bastante, a gente vai errar muito, tá? E isso é normal, estar vivo inclui errar, tá? Mas a gente precisa manter uma atitude positiva, independentemente de uma dessas situações que nos aconteça, porque é nesse momento onde as coisas começam a dar errado que entra o nosso ânimo, né? E estar bem quando as coisas vão bem, isso é algo, não vou dizer que é fácil, né? Mas é algo que é muito mais simples do que você estar bem quando as coisas vão mal. Eu não vou nem dizer mal, né? Porque eu acho que mal é sempre uma forma como a gente observa as coisas, né? Se está bom ou está mal. É sempre uma maneira subjetiva de nós avaliarmos as coisas. E tudo pode estar bem ou mal de acordo com o referencial que a gente pode utilizar. Então, para não cair nessas subjetividades, o que a gente precisa aplicar é uma forma de potência nas coisas, né? Uma maneira de enxergar as coisas com mais vigor, né? Acho que é o Spinoza, né, que fala, eu vi um vídeo desse, no Calendário do Spinoza, que a alegria é um estado de passar de menor potência para maior potência, né? Potência como essa capacidade ou essa qualidade que a gente consegue realizar as coisas. Então, quando precisamos atuar sobre qualquer coisa, podemos nos colocar de maneira mais potente possível, ou seja, de maneira mais alegre possível. Em outras palavras, em tudo existe uma saída, em tudo existe um caminho para se chegar a uma finalidade. E nesse caminho que existe para chegar a uma finalidade, nós podemos nos colocar de maneira potente, de maneira altiva, de maneira alegre, tá? Ou seja, a alegria aqui não estou colocando como uma, uma coisa tóxica, né, bestalhada, infantil. Não, estou colocando como uma postura madura, né, que aceita as condições como elas estão, mas que prefere observar que há uma forma de resolver as coisas. Há uma forma de contornar os desafios, há uma forma de superar as impotências, superar as nossas fragilidades. Isso, é claro, é fruto de uma construção, tá? E para que a coisa não pareça um adestramento, né, é necessário que se amplie um pouco a consciência. Como a gente falava aqui essa semana ainda sobre a filosofia da crise do Mário Ferreira, onde ele fala sobre os cumes e os vales, né, sobre os ápices, sobre os cumes e os abismos, né? Esse abismo que o Mário Ferreira vai nos colocar é um abismo que, para que seja percebido enquanto abismo, precisa de um cume, né? É isso mesmo que ele fala. E justamente a nossa alegria está em olhar que o cume, ele só existe dentro de uma paisagem, ele só existe dentro de um contexto, ele só existe porque tem um abismo e vice-versa,
né? São esses opostos aparentes que não existem um sem o outro, tá? Então, para que a gente possa colocar uma atitude alegre nas coisas, é necessário que as coisas vão mal. Olha só que coisa, coisa maluca de se pensar. Então, quando as coisas começam a ir mal, eu posso me colocar como uma figura ativa e dizer, não, há uma maneira de resolver isso, há uma forma de atuar de maneira altiva e potente em relação a isso. Há um caminho onde eu posso fazer para poder resolver essa situação que está complicada, tá? Justamente pensando assim, tentando colocar mais alegria nas coisas, que eu abri o grupo de estudos aqui do canal para que a gente possa estudar em conjunto, tá? O link vai ficar aqui na descrição e eu te convido a estudar conosco, porque às vezes a gente reclama que a gente não tem uma boa instrução sobre certas coisas, a gente não tem uma boa capacidade de resolver certas questões, a gente não se conhece bem e que a gente poderia ter tido uma melhor educação, mas o que é que nós podemos fazer agora? Né? O que é que a condição que nós temos atual nos dá ferramentas para atuar, né? Então o curso, né, o grupo vai buscar encontrar essas respostas, tá? Então te espero lá. E voltando aqui para a esse posicionamento, nessa condição da potência, isso vai atingir, isso vai trabalhar em todos os nossos níveis, tá? Claro que alguns tópicos são mais sensíveis, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma situação de pobreza endêmica, né? Onde o sujeito ele está tão maltratado pela sua condição, né? Às vezes quase de escravo que vive, né? Em muitas regiões hoje, isso não é algo, infelizmente não é algo que é incomum, né? Mas que justamente por estar nessas condições assim paupérrimas, né? Acabam que não consegue realmente ver um caminho de saída. Tudo que existe, toda a potência, todas essas qualidades que eu falei mais cedo, ela existe dentro desse sujeito, mas ele não tem condições de enxergá-las, porque em nenhuma situação ele é como se ele não tivesse sido ensinado, né? Ou se que ninguém chegou para ele e apontou e disse, olha, tá ali a saída, né? Então, como se ele estivesse dentro de uma espécie de tempestade, né? De areia, e não conseguisse enxergar nada mais na sua frente, porque essa tempestade de areia é a única coisa que ele conhece. Ele não conhece o mundo sem a tempestade de areia, né? E justamente às vezes uma pessoa pode passar a vida inteira nesse processo. Por outro lado, nós vemos vários exemplos, né, que aparecem, que vêm de condições das piores possíveis e conseguem fazer história, mudar a condição do seu local e atuar, ainda que seja em pequena medida, para melhorar essa situação. Então, assim, para que a gente não vá cair em polêmicas disso ou daquilo, ou de medidas tais e quais, é necessário entender que a gente precisa ter uma atitude entre as coisas que seja sempre nesse sentido de potência, ou seja, algo eu posso fazer nessa situação. Eu preciso descobrir o que. Né? Enquanto eu não descobrir o que, eu ainda não encontrei, vamos dizer assim, o meu propósito na vida. A gente fala muito de propósito, né? Na internet, nos livros de autoajuda e enfim, aqui no canal também. Mas às vezes o propósito está em resolver o problema de hoje, né? Às vezes o propósito está, se você, né, é jovem, está na escola primária, né, em fazer, primária, secundária, enfim, em fazer a prova de matemática, fazê-la bem, né? Eu falava disso com os meus alunos também, né? Uma delas estava reclamando que não conseguia aprender nada direito. Enfim, falou algumas barbaridades que não vem ao caso, mas né, é muito jovem ainda, ainda não pensou muito sobre esses assuntos, né? O fato é que, às vezes, nossa grande atitude de transformação está em pegar um livro difícil e começar a ler. Às vezes é a nossa atitude de potência.
Às vezes está em pequenas coisas simples. Às vezes a nossa atitude de potência, de alegria, de fortaleza ante as coisas está em ter um dia difícil e quando chegar em casa não falar uma série de palavrões ou não, não estou querendo evitar usar termos pesados, né? Mas não fazer o inferno na vida dos outros que te acompanham, da sua esposa, do seu, enfim, do seu marido, dos seus filhos. Às vezes a nossa maior potência, né, é fazer uma pequena gentileza para alguém no trabalho, que às vezes é uma pessoa extremamente difícil de conviver, até uma pessoa hostil, né? Mas entenda que o fato dela ser, né, uma pessoa até muitas vezes idiota, não quer dizer que eu precise me tornar igual a ela. Eu posso ser superior nesse sentido, não esperando que ela vá mudar, mas entendendo que é, quando o cachorro, né, late para você, né, se a pessoa é muito instintiva, você não deve latir de volta, né, você não deve responder de forma instintiva, você deve responder de forma inteligente. O que é fazer as coisas de forma inteligente? É aplicar a justiça. Né? Não é um outro ser humano? Sim, é um outro ser humano. Como um ser humano trata outro? Então, a depender da situação, há uma forma de tratativa. Né? E você não leva as coisas para o pessoal. Né? Porque é infantil, se a pessoa te maltrata, você simplesmente a maltrata de volta. Né? Isso não leva a lugar nenhum. Né? E claro, a gente pode muitas vezes não ter a, a sagacidade ou a tranquilidade para fazer isso, para ter uma resposta assim, de alto nível, mas é algo que a gente precisa aí buscar treinar, porque é nesses aspectos simples, corriqueiros da nossa vida, que a gente vai desenvolvendo uma autonomia, tanto da inteligência quanto da nossa vontade, e até do nosso afeto, né, do nosso amor. Ou seja, eu preciso ter a capacidade de aplicar aonde eu quiser, tanto a minha inteligência quanto a minha vontade, quanto o meu amor. Porque são esses elementos que, por excelência, são a base do ser humano. Né? São, assim, não são a base concreta, mas a base metafísica. Né? É isso que transforma o ser humano em um ser humano, de fato, e não qualquer outro tipo de coisa. No momento, então, que vamos começar a enxergar esses pontos, né? Onde eu posso atuar com alegria, atuar com essa potência efervescente, com essa capacidade sempre nova de ação redentora, né, em muitos pontos. No momento que eu começar a me importar dessa maneira, as coisas param de me atingir e deixam de ser mais sobre como as coisas acontecem comigo e sim como eu ajo, como eu me projeto e como eu planejo a minha vida em relação às coisas que acontecem, em relação ao cenário que se coloca ao meu redor. Então, a grande chave da alegria está em perceber que tudo ao nosso redor tem um princípio pedagógico, né? E eu posso aprender algo com isso, né? E ainda que seja muito difícil a situação, mas no geral as situações não são tão difíceis assim pra gente, né? Porque nós estamos com a internet, se você está vendo esse vídeo, você provavelmente não está em uma situação de extrema miséria ou de guerra, nem nada do tipo. Então, todas essas coisas que às vezes a gente apela, né, que o mundo está sofrendo, a gente não passa nem perto de saber o que são essas coisas. E a melhor contribuição que nós podemos dar ao mundo é justamente uma melhor versão de nós mesmos. E essa construção de uma atitude positiva ante a vida, ela é lenta, é gradativa, é bem aos poucos mesmo, porque se faz necessário vencer uma série de travas, né, que fomos acumulando ao longo desses tempos todos, né, de muitos, como diz por aí, né, o costume do cachimbo põe a boca torta, né, de muitas atitudes tortas, onde nós não soubemos direcionar muito bem as nossas energias, as nossas intenções. E justamente eu agora tenho trabalhado muito sobre essa perspectiva e queria trazer para vocês um pouco dessa experiência, né? Em algum momento, quem sabe.
Mas o fato é que é uma mudança de chave mesmo, né? Olhar as coisas pensando como nós podemos atuar frente a uma situação, como a nossa potência tem o poder, né? Potência, poder, de ser um elemento construtor, né? E construtor e unificador ante as adversidades. Que a gente não pode simplesmente ficar reclamando das coisas que estão sendo dispostas ao nosso redor. Às vezes não se trata, às vezes não é uma questão de você mudar o entorno, mas de mudar a si mesmo, né? Às vezes não, às vezes é uma questão de mudar o que está ao nosso redor. Mas se a gente fica simplesmente numa atitude passiva de reclamação, uma atitude de impotência, onde vai sempre culpabilizar outros, por mais que outros possam ter culpa, mas enfim, da sua vida, né, da pele para dentro, da sua vida para contigo mesmo. Quem está sofrendo, né? Quem sofre é você, quem sofre sou eu aqui na minha vida. Então, o que eu vou fazer? Ficar culpando outra pessoa e esperar que ela resolva minhas questões? Que no caso, ela foi a culpada, tá bom. Mas quem está sendo afetado? Sou eu. No momento em que eu começo a ser afetado, eu preciso então tomar uma atitude positiva e ativa em relação a isso, né? Então, a partir disso, eu vou então percebendo, né, através dessa atitude positiva, positiva no sentido de ação direta, concreta, né? Eu vou percebendo o que eu preciso mudar, se sou eu mesmo ou o ambiente que está ao meu redor, ou se eu devo mudar de ambiente, porque muitas vezes eu não devo ser capaz de mudar, eu não devo ter força sozinho para mudar o meu ambiente. E aqui eu venho dar aqui meus 2% de contribuição sobre esse assunto, que eu acho que é um tópico para ser desenvolvido pela vida inteira, tá? Então é isso, a sua tristeza não serve para nada. Haja de forma potente e melhore. Eu vou buscar a melhoria, você também, eu recomendo que faça. Porque por mais que você se considere muito bom, sempre há espaço para melhorar. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, tá bom? Ajuda aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.